Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Vamos falar sobre fotografia de batizado, né? Principalmente para quem está começando na carreira de fotógrafo, que quer iniciar como fotógrafo. Batizado é um dos nichos, é uma das linhas da fotografia que é interessante, não é muito difícil, é rápido para se fotografar. Geralmente batizado não passa de 30 a 40 minutos a cerimônia, né? A não ser que tenha almoço depois. Mas a gente vai ver as fotos feitas na igreja, tá bom? Então a sequência de fotos que a gente tem que fazer durante o batizado. Primeiro eu vou falar para vocês ficarem atentos, né, na cerimônia. Não sei se vocês já assistiram o meu primeiro vídeo explicando como funciona a sequência do rito do batizado, né? Então o significado da vela, da água, da veste branca, óleo do crisma, óleo do batismo. Então tem todos os significados lá. Isso ajuda você na venda, quando você for mostrar, quando você for apresentar para o seu cliente. Isso vai ajudar bastante você, tá bom? E agora nós vamos ver as fotos que nós devemos fazer durante a cerimônia do batizado. Então, primeiro, chegar um pouquinho cedo na igreja, geralmente uma meia hora antes, no mínimo, né? Para você sentir a igreja. Se você não conhece, dá uma olhada na igreja e começar a fazer as fotos, clicar pelo menos alguns detalhes da igreja, a fachada da igreja é importante, tá bom? Então vamos ver a sequência de fotos. Primeira etapa, qual a primeira foto que nós devemos fazer? Primeira foto é a fachada, exatamente a fachada da igreja. As mães, os padrinhos, a própria criança vai querer mais para frente um dia ver, olha, essa igreja que eu fui batizado, olha como que essa igreja era, olha como ainda está a igreja, né? Então a primeira foto é essa que nós vamos fazer, tá? E qual a quantidade de fotos recomendada? Pelo menos 2 fotos. Uma foto da fachada com a grande angular, uma foto inteira da igreja e uma foto de algum detalhe. Mas na verdade o ideal é você fazer várias fotos e depois selecionar essas 2 para você colocar no seu portfólio. Então olha que foto linda da igreja, né? Pega um ângulo bonito, vê qual é a construção da igreja. Se você tiver a história da igreja, se é uma igreja moderna, se é uma igreja um pouco mais antiga, qual a história dessa igreja, essa torre significa o que, né? A igreja tem uma torre, tem 2 torres, ela é greco-romana, ela é só uma igreja estilo romana, é uma gótica, uma neogótica. Então é legal você saber a história, até para passar para o seu cliente também. Olha que linda essa igreja, é um outro estilo de igreja, né? Tá? Então essa fachada é muito importante você fotografar. Olha o que eu falei, 2 torres. Então toda igreja ela tem uma construção e um significado, e um engenheiro também que fez a igreja. Aí é legal para você fazer essas fotos. Bom, a segunda foto, segunda etapa que a gente está vendo aqui, são fotos de detalhes da igreja. O que você vai fotografar? A toalha branca, a vela, o círio pascal. Então tudo isso que faz parte do batizado é legal você fotografar, até para você montar uma página com essas coisas aí, tá? Então são detalhes. Olha, a gente tem aqui a toalhinha, tem os 2 óleos que vai ser passado na criança, o detalhe do altar e depois o rostinho da criança, tá? Então sempre é bom você abrir o álbum com essa foto do rostinho da criança. Aí você já tem praticamente 3 fotos. A fachada da igreja, que você pode montar uma composição com essas 2 ou 3 fotos, montar uma outra composição com esses detalhes da igreja e abrir com o rosto da criança o álbum. Então você já vai ter a sua terceira foto. Aí vamos para a cerimônia. A 4ª foto, o sinal da cruz. Então o que a gente vai ter? O padre fazendo o sinal da cruz na testa da criança, os pais e os padrinhos fazendo o sinal da cruz na testa da criança. Quer dizer, qual a quantidade de fotos que eu recomendo? Pelo menos umas 5 fotos, tá? A 5ª etapa é o óleo no peito da criança. Esse óleo é muito importante. Tudo o que acontece no batizado, todo o ritual, toda a cerimônia, todos os símbolos que acontecem, tem que ser fotografado. E o óleo não é diferente. E o padre ele passa o óleo na criança rapidinho com o dedo lá. Então essa foto tem que ser feita. Qual quantidade de fotos? Pelo menos 2 fotos, tá?
Então aqui você tem um óleo, olha que legal. Vê onde que o padre vai fazer, se ele vai fazer com a família sentada no banco, ou se ele vai fazer com a família em pé, ou até indo para o altar. A sexta etapa é a foto do padrinho acendendo a vela no círio pascal. O padrinho se levanta, vai até o círio pascal, acende a vela e volta para o banco. E vai falar, receba a luz de Cristo. Quantas fotos? 2 fotos ele acendendo, uma ele colocando no círio pascal, outra ele recolhendo a vela, e a outra quando ele chega próximo da criança. Então, 2 fotos lá no círio pascal e mais uma no banco junto com a família. Olha que legal. Também procura ver que lado que vai acender para você não ficar fotografando ninguém de costas, tá? Aí vamos para o auge do batismo, que é a água. Nesse momento, o padre vai fazer um círculo, né, uma meia lua em volta da pia batismal. É lá que você tem que ver qual lugar que você vai ficar. A criança ela vai estar com a cabecinha virada para a pia batismal, então, e os padrinhos e os pais, cada um deles do lado do padre e da criança. Então você tem que ficar posicionado num quadro que dê para você pegar todas essas pessoas aí, tá bom? Sem ficar de costas. A igreja, não tem nenhum problema igreja. Aliás, todo lugar você tem que ter respeito, né? Então a igreja não é diferente. Procura ver onde você vai ficar, não pisar em nenhum lugar. O altar é um lugar sagrado para todas as igrejas, todas as religiões têm o seu lugar ali sagrado. Vê onde você pode ficar, tá? E aí fazer o seu trabalho perfeito, bem feito. Então isso é muito importante. Olha só, essa hora da água na cabeça da criança, eu geralmente faço umas 5 ou 6 fotos. Eu faço 2 fotos abertas, 2 fotos com a lente aberta, né, um grande angular, e 3 fotos com detalhes. Então eu pego bem a água na cabeça da criança ali, o padre jogando a mão e a cabecinha, fica muito bonito. A 8ª etapa é a veste branca. Alguns padres, algumas igrejas colocam uma veste branca na criança e fala alguma coisa para a criança ali na hora. Ou a maioria já vai com a criança vestida de branco, tá bom? Então é legal você ficar atento também para fotografar essa hora, tá? Aqui ó, a veste branca. E a 9ª etapa é o rito do sal, que se coloca só dá uma passadinha de sal na boca da criança. Então você tem que ficar atento também, ficar esperto para não perder esse momento aí, que é importantíssimo, tá? A 10ª etapa é o óleo do crisma. Esse é o último óleo, ele vai passar na testa da criança. Então é legal você também ficar atento, que é a última etapa. Então são 2 óleos, tem um que é passado no peito da criança e o último passado na testa da criança, tá bom? Agora, a 11ª etapa são as fotos da família no altar. Então é legal você fazer só os pais com a criança, os pais, os padrinhos e a criança, todas essas pessoas, os pais, padrinho, criança com o padre, se o padre puder pegar a criança no colo também. E aí você vai intercalando os avós, só os avós com a criança, os avós de um lado, os avós do outro, né? E no final a família toda no altar. Um álbum bonito de batizado, ele tem que ter pelo menos 20 fotos. Pelo menos 20 fotos que você vai colocar no álbum. Claro que você vai fazer mais, mas um álbum com 20 fotos é o mínimo que a gente tem que fazer para se montar um álbum bonito de batizado, certo? Então a foto ela fica dessa forma. A maioria dos padres pega a criança, que sabe que essa foto vai para o álbum, que a família vai guardar, tá? Então essa é a forma que você deve se posicionar para fotografar, tá bom? Gente, eu sou o Celso Vick, sou arte educador, sou professor de fotografia. Eu gostaria que vocês dessem um likezinho aqui nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, para a gente poder estar fazendo mais vídeos bacanas como esse daí, dando dicas para vocês, principalmente para quem está começando na fotografia. A fotografia tem várias possibilidades, e batizado, fotografia de batizado cristão, católico, é uma delas. A gente tem uma quantidade de nascimento muito grande no Brasil, tem muita criança nascendo, né? E um percentual muito grande de pessoas que são católicas, e essas pessoas levam as suas crianças para fazer
o batizado, tá? E aí, se especializa, fique bom nesse negócio, e para você poder ter uma receita, para você ter uma renda, ganhar um dinheiro fotografando o batizado, tá bom? É isso aí. Grande abraço, até o próximo.